Simbora, turma! Simbora! 24 de outubro, 9 horas e 15 minutos. Começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Faz tempo que eu não entro ao vivo à noite. Tenho feito o Minuto Geográfico pela manhã, um horário que para mim é relativamente melhor. Mas hoje, por conta dos compromissos, estamos entrando aqui ao vivo. Sentem em suas cadeiras, deitem em suas camas, fiquem muito à vontade e vamos entrar ao vivo para mais uma edição do Minuto Geográfico para falar um pouco sobre processo eleitoral do Brasil, perspectivas aqui para o segundo turno, falar também de Reino Unido, novo primeiro-ministro, que é a cara do multiculturalismo britânico. Algumas pessoas não gostam desse termo, mas quando a gente fala dos britânicos, quando a gente fala da Inglaterra, quando a gente fala de Londres, a diversidade por lá ela é muito forte. E eu vou falar também, além de falar aqui sobre a questão dos britânicos, falar um pouco sobre esse movimento que está tendo na Índia, essa perseguição aos muçulmanos, comunidade cristã também, falar um pouco de China. Bem, eu vou fazer um apurado, porque hoje é a segunda-feira, tá bom? Tranquilo, tenham muita calma, vão ouvindo tudo com muito carinho. Quem não puder ficar ao vivo, vai ficar gravado, por sinal eu queria mandar um abraço para vocês que vão assistir depois. Muito bacana, porque eu percebo que depois que fica no ar, tanto no YouTube, um grande abraço para vocês do YouTube, como também aqui do Instagram, a visibilidade dos vídeos tem sido uma visibilidade muito boa, para ser uma entrega orgânica. Outra coisa também, levando em consideração que os vídeos que a gente produz, eles têm aí 20, 40, 50 minutos. Então, é difícil. Não é fácil prender a atenção das pessoas por tanto tempo. A impressão que eu tenho é que as pessoas querem 1 minuto, leitores de manchete, reels, vídeos de 1, 2, 3 minutos. Aí parece que quando o conteúdo é longo, quem se dedica para produzir um conteúdo melhor acaba sendo penalizado. Eu nem me considero penalizado, sendo muito sincero, porque isso para mim é uma terapia. É muito bacana compartilhar tudo que eu sei, um pouco do que eu sei, do que eu aprendo, do que eu já aprendi. Aprendo muito aqui também. Eu aprendo bastante. Enfim, acho muito bacana. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a responder o número 600. 600 dúvidas de alunos das turmas online. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do orgulho? 600 dúvidas. Alguém pode pensar, que saco ter que responder aluno. Não, eu adoro, porque isso mostra interesse. Tem muita gente que compra curso e não assiste. Então, se as pessoas compram o curso, eu consigo ver quem assistiu. Isso é muito bom. Então, o engajamento tem sido muito legal. É muito bacana participar da vida de cada um de vocês, participar da história. E olhe, eu estou levando em consideração 600 dúvidas pela plataforma, porque os alunos têm o meu WhatsApp, então se eu contabilizar as dúvidas que eu recebo pelo celular todo dia, nossa, dá uma quantidade também bem legal. É isso aí, turma, fazer educação com muito propósito, com muito carinho, tá? A internet tem esse lado das brigas, tretas, e algumas pessoas ganham muito dinheiro com isso, não se iludam. As pessoas ganham muito dinheiro porque treta dá engajamento e visualização, então é muita grana envolvida, mas eu escolhi seguir o meu trabalho com o que eu realmente, com o que eu acredito, tá? Sem querer dizer o que é certo ou errado, sem querer julgar, mas eu estou aqui para compartilhar com vocês conhecimento. Tranquilo? Pessoal, tem algumas perguntas
que o pessoal tem feito aqui no comentário, nos comentários, que eu já respondi. Exemplo, essa questão de tirar alguns canais do ar, tirar vídeos do ar, desmonetizar alguns canais, o papel do Tribunal Superior Eleitoral. Eu já fiz críticas aqui, tá? Eu já fiz críticas aqui sobre isso. Já falei sobre algumas discordâncias em relação a algumas decisões. Eu peço então que assistam o que a gente gravou anteriormente, tá bom? E é isso aí. Meus alunos que quiserem conversar pelo WhatsApp, eu estou disponível durante a semana, tá bom? E a gente vai se comunicando. E vocês que são meus alunos, pelo YouTube e pelo Instagram, não fazem o curso, mas tem essa oportunidade aqui, porque essa aula é pública, eu não cobro nada por isso, e é isso aí, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Vou pedir uma coisa, a briga tá muito grande aqui, né, nos comentários. Eu vou tirar um pouquinho os comentários do ar, tá? E eu volto, tranquilo? Porque senão a gente fica lendo os comentários e termina que a gente perde a concentração, não é verdade? Eu penso assim, beleza? Tranquilo, então relaxa o coração um pouquinho, beleza? Foca um pouquinho na aula aí. E quando eu abrir, você pode voltar a brigar. Você que adora brigar, você que adora arengar na internet, você vai ter alguns minutos para arengar aqui, tá? Você não vai conseguir arengar comigo, mas é isso aí. Beleza? Tranquilo? Vamos simbora. Valendo. Pessoal, seguinte, foi escolhido o novo primeiro-ministro do Reino Unido, o Rishi Sunak, tá? E algumas pessoas, alguns alunos, mandaram a foto dele. Primeira observação, Joca, ele é muito novo, de fato, ele é um cara relativamente novo. Segunda observação, Joca, ele não tem cara de britânico. Aí eu dei uma gargalhada, eu digo, olha, essa história de cara de britânico, no último censo que os britânicos fizeram, pelo menos em Londres, aquela ideia de que o britânico ele é branco, ele tem a pele clara, os olhos claros e aquele biotipo que as pessoas acham que existe por conta dos filmes, por tudo que a gente ouviu durante nossa fase de crescimento na escola. Gente, mudou, tá? Mudou. Só para vocês entenderem, o Sunak, o novo primeiro-ministro, a terceira observação. Joca, ele é muito rico, né? Vocês são muito fofoqueirinhos, tá? Porque vocês não focaram na questão do governo, foram logo olhar se o cara era rico ou não. Ele é um dos caras mais ricos do Reino Unido. Foram focar que ele não tem cara de britânico, como vocês olham nos filmes. Ele tem uma cara o quê? Origem indiana, de fato. E a idade dele. Aí algumas pessoas disseram, como ele é bonito e coisa e tal. Aí não vou entrar nesse questão. Só para vocês entenderem, ele é filho de imigrantes, tá? De origem indiana que emigraram da África. Então, os pais deles, de fato, têm origem indiana. Ele tem um biotipo mais relacionado à Índia. E os pais dele moravam na África e emigraram para Londres. Na verdade, se você olhar, Londres eu fui recentemente, eu filmei, vou até colocar de novo a viagem no ar. Eu tirei do ar, eu nem gravei, mas eu tenho um salvo no celular. Bem, vou colocar para vocês possam conhecer um pouco. Peguei Londres com sol, peguei Londres com a temperatura muito agradável, tá? Mas Londres é uma cidade extremamente global. É uma cidade global, você percebe isso pela culinária, pelas línguas faladas e pelo próprio inglês, né? O inglês britânico, ele é bem característico, né? Bem característico. Mas você vai para Londres e você percebe que o inglês falado por lá tem muitas variações e você tem diversas outras línguas faladas. Só para deixar uma coisa nítida para vocês, ele é filho de emigrantes, mas ele nasceu, o atual primeiro-ministro, ele nasceu na Inglaterra. Ele é filho de imigrantes, mas ele nasceu na Inglaterra, no sul da Inglaterra, tá? E, como eu disse para vocês, é um dos políticos mais ricos do Reino Unido, tá? Ele entrou para o parlamento
pela primeira vez em 2015, e não sei se alguém lembra, ele é um dos responsáveis, ele foi um dos responsáveis pela derrubada do antepenúltimo primeiro-ministro, né? Porque a última ministra, ela teve uma passagem meteórica, né? Ela não passou 2 meses no cargo, mas Boris Johnson, um dos motivos que levou Boris Johnson a renunciar é que ele não tinha o apoio do próprio partido. Só para vocês entenderem, quem escolhe o primeiro-ministro não é a população. Não é a população. A população vai eleger o parlamento. Entendem? A população elege o parlamento e o parlamento vai escolher o primeiro-ministro. Normalmente, o primeiro-ministro, ele representa o partido que tem maioria no parlamento. No caso, o partido dele é o mesmo partido do Boris Johnson, é o Partido Conservador, ou pode acontecer também do primeiro-ministro ser de uma coalizão entre vários partidos. Isso eu percebo em vários países. Exemplo, Israel. O primeiro-ministro de Israel, ele não foi escolhido por um partido, mas por uma coalizão entre vários partidos políticos, inclusive um partido de uma minoria árabe. Mas aí o que acontece? Ele era ministro de Boris Johnson, ele participava do governo de Boris Johnson, ele foi pró-Brexit, tá? Ele foi favorável à saída britânica do bloco da União Europeia. Ele tem uma pauta, apesar de ser filho de imigrantes, o discurso dele, eu estava vendo aqui algumas pautas dele, ele não defende a abertura de fronteiras, ele, em alguns momentos eu vi ele anti-imigração, e ele se descreve como um conservador fiscal. Então ele é um cara das finanças, ele já trabalhou no mercado financeiro, fez fortuna, trabalhou num grande banco de investimentos aqui, representando aí os britânicos. Então ele, de alguma forma, ele se diz pragmático, se diz mais à direita do partido, foi ministro do Boris Johnson, mas enfim, ele agora teve a oportunidade, né, de chegar ao cargo. Tem 42 anos de idade, como eu disse para vocês, é um cara muito novo, e é isso, tá? Ele agora é o novo primeiro-ministro e ele tem um desafio muito grande. Só um detalhe, né? Muita gente pergunta, Joca, a diferença entre um primeiro-ministro e um presidente. Veja só, o primeiro-ministro, ele tem, de alguma forma, atividades de governo, né? O primeiro-ministro, ele tem atividades governamentais, ele é um chefe de governo, ele representa o parlamento. É diferente em alguns países onde você tem, exemplo, um chefe de Estado que exerce funções mais cerimoniais e protocolares. No caso britânico, você tinha a Rainha Elizabeth e você tem um rei. O rei ele não governa. Você pergunta, o rei da Inglaterra, né? No Reino Unido, ele não governa. Ele participa de cerimônias, é muito respeitada a monarquia britânica, é um símbolo muito forte para o país, mas no fim, quem vai governar no dia a dia, quem vai seguir com as diretrizes econômicas, políticas e sociais, é a figura do primeiro-ministro, ok? O desafio dele qual é, Joca? Inflação do Reino Unido ultrapassou os 10%, inflação é um fenômeno global. No Brasil nós temos esse processo, apesar de termos uma deflação por agora em alguns setores, inflação recorde também nos Estados Unidos. No caso do Reino Unido, é a maior inflação dos últimos 40 anos, tá? E a Libra, ela desabou. A Libra, que é a moeda britânica, a gente, quando compara a Libra com o Real, Nossa Senhora, né? Quando a gente compara a Libra com o Real vira praticamente pó. Mas a Libra, em relação ao dólar, ela desabou. Ela pode não ter desabado em relação ao real, mas em relação ao dólar, ela realmente desabou. Então tem os desafios, a questão do desemprego, como lidar com os imigrantes, como lidar com o próprio partido. Dá para perceber que o partido dele, o Partido Conservador, você tem várias facções,
vários grupos dentro do partido, são muitos interesses que são diferentes, então há esse desafio, ok? Falando um pouco agora sobre a Índia, eu recebi, Renato é um aluno meu do curso, e Renato disse assim, Renato é lá de Santa Catarina, tem alguém de Santa Catarina aí? Renato disse, foi a mesma pergunta de Bárbara, Bárbara, minha aluna de São Paulo, estou vendo aqui, Renato de Santa Catarina e Bárbara de São Paulo, não sei, São Paulo tem muita gente me acompanhando. Disseram o seguinte, Joca, é verdade que na Índia está proibido o hijab? As mulheres muçulmanas estão sofrendo por lá. Vejam, em algumas escolas, em algumas faculdades, de alguns locais da Índia, porque a Índia é grande, proibiram o hijab, alegando que o ensino ele é laico e não querem símbolos religiosos. Na verdade, qualquer semelhança com outros países é mera coincidência. Seguinte, na Índia, alguns partidos que defendem o nacionalismo mais forte descobriram que dar voto é buscar o radicalismo. Então, se eu proibir o hijab, se eu proibir qualquer manifestação muçulmana ou cristã, eu ganho voto. Eu ganho voto. Alguns políticos descobriram que seguir para a ordem religiosa, eu sou um defensor da civilização hindu, eu sou um grande defensor do hinduísmo, e eu sou contra o Islã, eu sou contra outras religiões. Bem, descobriram que isso gera o quê? Voto. E aí eles estão explorando isso, tá? Estão praticando um verdadeiro terror entre as populações, as minorias locais, e aí a comunidade muçulmana diz que tem sido perseguida dentro do país. Vários membros de algumas organizações muçulmanas foram presos. O partido Frente Popular da Índia, foi banido, enfim, e algumas organizações proibidas de circularem por 5 anos, pelo governo da Índia. Então, a gente orgulha dizendo assim, a Índia é uma democracia e tudo mais, mas não, você está tendo um verdadeiro espetáculo de horrores, de perseguições religiosas dentro do país e censura dentro do país em relação a manifestações políticas e religiosas que destoam dos interesses relacionados ao governo. Falando em censura, o presidente da China, o senhor Xi Jinping, garantiu o 3º mandato histórico dele. Eu antecipei, o João Correia disse que isso ia acontecer. Amigos, amigas, isso era previsível. Ele vai para o 3º mandato, ele é o líder maior do PCC, ok? Ele é hoje o cara mais influente do partido desde a época do Mao Tse Tung, desde a época do arquiteto da abertura econômica chinesa, o Deng Xiaoping, tá? O Deng Xiaoping, enfim. Então o Comitê Central do Partido elegeu, ele vai ter mais um mandato de 5 anos e observem a China. Ele se perpetua no poder, ele praticamente não tem oposição dentro do partido, é um homem muito forte, todo esse poder pode deixá-lo cego e ele poderá tomar algumas decisões que podem trazer problemas aí do ponto de vista geopolítico internacional. Eu tenho uma expectativa, tá? Não é torcida contra ou a favor, de forma alguma, eu nem apoio isso, mas eu tenho a expectativa que a China vai anexar Taiwan. Tá gravado aqui. A China vai partir, vai anexar Taiwan e isso vai acontecer por alguma operação de bandeira falsa, tá? De repente a China pode criar algum fato, algum possível ataque, alguma ameaça. A China sempre cria ameaças para usar da violência. Foi assim no Tibete, ela criou a história de que o Dalai Lama era perigoso. Foi assim também naquela região da Mongólia, foi assim também em algumas ilhas do Mar da China. Então a China vai criar um factoide e ela vai iniciar uma operação militar. Eu não acho que isso vá demorar muito, ok? Tranquilo? Pessoal, bora falar sobre a eleição do Brasil? Falar eleição, engraçado é que as pessoas são muito rasas, né? Vamos lá. As pessoas primeiro são curiosas, porque parece que as pessoas querem, na verdade, saber em quem o professor vai votar. E eu já disse para vocês aqui, eu sou muito seguro quanto a isso, que eu não vou usar meu Instagram para declarar voto para A ou para B, porque eu já disse para vocês aqui anteriormente que
eu não me sinto confortável, eu não me sinto à vontade de usar minhas redes sociais para pedir voto para nenhum dos dois. E isso, para mim, termina sendo algo, para algumas pessoas, em termos de popularidade na internet, termina sendo ruim. Se eu declarasse voto para Bolsonaro, ou se eu declarasse voto para Lula aqui, eu ia ganhar uma legião de fãs. Eu ia ganhar uma legião de seguidores. Lógico, um monte de gente ia deixar de seguir, porque as pessoas são extremistas. As pessoas parecem que querem seguir a bolha, né? As pessoas querem seguir a bolha. Se fulano vota no candidato que é meu, engraçado. Se João Correia votar no meu candidato, ele é um mito, ele é o melhor professor, ele é meu herói. É o professor que eu quero para a minha vida. É o professor que eu quero para as minhas crianças. Agora, se João Correia declara voto num candidato que não é o seu, não é o meu candidato, meu Deus, que decepção. Parando de seguir em 1, 2, 3. É assim, parando de seguir em 1, 2, 3. Porque ele apoia um ladrão, ou ele apoia um genocida. Aquele discurso pronto, pausterizado, pré-fabricado, que, sinceramente, pessoal, bem-vindos à internet. Quem quer isso é o que mais tem. Eu ganharia um monte de seguidores, porque ia ter um exército aqui. São duas coisas. Ou começasse a me vitimizar aqui. Imagina, né? Estou sendo perseguido, olha a mensagem, estão me esculhambando. Aí as pessoas começam a se envolver, emocionar. Pessoal, eu não uso a internet para isso. Eu uso a internet há anos, há mais de uma década, para propagar conhecimento. Em geopolítica. Em geopolítica. É o que eu sei fazer aqui dentro e é o que eu vou continuar fazendo. Agora, fazendo uma análise, eu fiz algumas anotações aqui. Do que é que pode acontecer. Bem, a eleição, e assim, se ficar chateado, paciência. Se você gosta do conteúdo de geopolítica, se acha que aprende comigo no dia a dia, continua seguindo. Se não, porque eu quero. Você não pode tomar uma decisão por mim, de fato. Então, é o seguinte, para de criar expectativa. Para de criar expectativa às pessoas. Que vida vazia é essa? Que vida vazia é essa? Que você tem uma expectativa gigante pelo voto de todo mundo. Aí quem vota igual a você é seu melhor amigo, é um ícone. É o suprassumo da inteligência. Quem vota diferente é porque é burro, porque é isso, porque é aquilo outro. Isso é a vida vazia. Faça uma oração. Viu? Vá orar. De verdade. Oração. Ocupa teu tempo com coisas boas. Debater política, eu estou muito feliz. As pessoas têm debatido política. Isso é muito bom. Fazia tempo. Nem toda polarização vem para o mal. O Brasil sai fragmentado? Sai. Mas, veja, as eleições vão passar. As eleições vão passar. E vão surgir novos atores. Já surgiram, né? A gente viu agora essa eleição para o Senado, para a Câmara, que, na minha opinião, são as eleições mais importantes. Bem mais. O presidente, por vezes, no Brasil, é decorativo, tá? Falando sobre primeiro-ministro, parlamentarismo aqui, que algumas pessoas defendem, veja, por vezes o presidente da Câmara é muito mais forte do que o presidente, tá? Muito mais forte. Mas enfim, já falei sobre isso anteriormente. Mas turma, vê, eu estava fazendo algumas anotações aqui sobre essa questão. Existe uma expectativa sobre o resultado do segundo turno, tá? E em relação sobre a abstenção. Eu disse para vocês aqui que a abstenção no Brasil vem numa crescente. Se você pegar as últimas eleições do Brasil, as abstenções vêm numa crescente, tá? Mas não é uma crescente assim, algo absurdo. Eu confesso a vocês que no primeiro turno eu esperava uma abstenção maior. A abstenção de agora foi maior do que a última eleição. Você teve aqui, 20,95%. Isso representa 32, quase 33, fazendo a conta rápida, 32, quase 33 milhões de eleitores e quase 21%. E, tradicionalmente, a abstenção, ela no segundo turno, ela tende a ser maior. E aí cria-se uma expectativa de que essa abstenção no segundo turno, sendo maior, ela pode reverter. Exemplo, a vantagem que Lula teve no primeiro turno. Lula teve uma vantagem aí no primeiro turno de 6,2 milhões de votos,
tá? 6,2 milhões de votos. E aí as pessoas ficam nessa expectativa de que, olha, Joca, essa abstenção do segundo turno ela vai ser maior e ela, de alguma forma, ela pode mudar o cenário eleitoral. A gente pode ter um novo processo agora no segundo turno. Eu tenho visto muita gente falando sobre isso. Eita, meu mouse parou de funcionar. Bem rapidinho, tá? Mas dá para usar aqui outro mouse aqui. Eu vejo muita gente falando sobre isso sobre essa simulação, essa situação. Aí deixa eu pegar uma situação para vocês aqui. Se a abstenção sair de 20,95% na primeira etapa e ela subir, seria um recorde, tá? Seria um novo recorde, seria a máxima histórica. Se a abstenção fosse para 22,75%, seria um novo recorde. Ainda assim, seria muito complexo mudar esse cenário, tá? Esse cenário. Fazendo um cenário aqui, eu tinha separado, porque meu mouse parou de pegar, mas eu tinha feito aqui uma situação, aqui, pronto, um cenário aqui que muita gente disse, o que é que seria necessário para Bolsonaro? Para Bolsonaro. Se você pegar os eleitores do primeiro turno que não votaram nele e não votaram em Lula, exemplo, votaram em Simone ou votaram em Ciro, você tem aí 9,9 milhões de votos no primeiro turno, 9,9 milhões de votos no primeiro turno, e aí você teria, supõe aí, no segundo turno desse total, 9,7 milhões, tá? 9,7 milhões. Você imagine a situação aqui, cadê? Imagina a situação, é porque meu mouse deu uma travada, eu tinha colocado tudo aqui. Imagina a situação que você teria que ter uma migração em massa, ainda assim, botando que o contingente pudesse chegar aí a 8 milhões de eleitores, você teria que ter uma migração em massa para o atual presidente, tá? Para o atual presidente. Numa perspectiva que eu tinha feito aqui, numa conta que eu tinha feito aqui, a desvantagem de Lula entre Lula e Bolsonaro poderia cair de 6,2 milhões, né, para 4 milhões e meio, para 4 milhões, mas uma perspectiva aqui geral, hoje, se a gente pegasse a média dos anos anteriores em termos de abstenção e de mudança de voto, fazendo um prognóstico aqui, pegando as últimas pesquisas que, verdade, do primeiro turno não conseguiram captar o imponderável, né, que é o voto secreto no dia, você teria uma diferença aí de 4,8 milhões. Eu não tenho torcida aqui alguma. Eu tinha dito para vocês que a reeleição é um fenômeno bem difícil por hoje na América Latina. Você teve a reeleição de Daniel Ortega na Nicarágua, porque ele mandou prender toda a oposição. Então o cara foi reeleito. É brincadeira. Numa votação que foi de cartas marcadas. O imponderável, eu estava lendo sobre isso hoje, eu já disse para vocês, aqui é o voto secreto, direto e universal, tá? Então, há uma radicalização política por hoje, uma polarização muito grande, há pronunciamentos muito enérgicos de ambas as partes, mas o que vai decidir é o voto, exatamente o voto silencioso. O que vai decidir aqui é o voto silencioso, tá? Então, hoje, no cenário atual, tem o quê? 6 dias para a eleição. Virar com abstenção, conseguir abrir de novo aqui, é algo pouco provável, tá? É algo pouco provável, é algo improvável. Imagine vocês que seria algo inédito, uma alta inédita. Você teria que ter aí um aumento de 8 pontos percentuais. 8 pontos percentuais para você ter uma mudança, tá? É um cenário bem difícil. Colocando aqui, se colocasse aqui, ó, simulação de abstenção no segundo turno necessária para Bolsonaro virar. Teria que ter um recorde de 8 pontos na abstenção, tá? Com 70% dos faltosos do eleitorado de Lula. Aí Lula perderia 8,8 milhões de votos,
Bolsonaro perderia 2,5 milhões de votos. Então Bolsonaro retiraria mais de 6,2 milhões de votos de diferença. Seria esse o cenário. Seria esse o cenário. Aí você leva em consideração que essa abstenção teria que ser 100% voltada para o eleitorado de Lula. O eleitorado de Bolsonaro, como se não houvesse abstenção para o lado de Bolsonaro, é bem complexo, tá, gente? É bem difícil. Agora, tá apertado, tá? Eleição voto a voto, mas na minha opinião, o cenário ele tá muito definido. Aviso, não é torcida, tá? Não é torcida, não sou cientista político, mas é o que eu penso por agora. É o que eu penso por agora. Se perguntarem assim, algum fato novo, né? Teve agora eu passei o final de semana inteiro na igreja, fiz um retiro, o encontro de casais com Cristo foi muito bom. Aí eu passei 2 dias sem o celular, o sábado e domingo inteiros. Foi muito legal ficar sem o celular e toda a vivência que a gente teve por lá. Foi muito, muito bacana. Saí de lá bem energizado. Aí quando eu saí, eu vi as notícias aí do Roberto Jefferson, né? E o pessoal perguntando, isso pode influenciar o processo eleitoral? Pode. Qualquer fato que tenha repercussão nacional, pode. Pode influenciar, sim. Isso pode ser usado pelas campanhas? Claro que pode. Né? O cara pegou uma arma e atirou mais de 20 vezes contra viaturas da Polícia Federal. Usou granadas. Granadas de efeito moral. É porque quando coloca granada, aquelas granadas que usam para tentar diminuir manifestações que sejam. Foi muito ruim. Tá? Foi um ato criminoso que ele fez. Não tem outra palavra para aquilo, não. Mas aí o Tribunal Superior Eleitoral também vem tomando algumas atitudes incoerentes. Eu já falei sobre isso aqui. E o Supremo Tribunal Federal tem que se pronunciar. Eu vi aqui uma declaração da OAB, porque Moraes, que está bem queimado, né? Muitos artigos de opinião no The Wall Street Journal, no The New York Times e a imprensa internacional estão chamando ele de o ministro anti-Bolsonaro, o ministro o anti-Bolsonaro, tá? Ele puxou para si esse personagem, tá? E aí tem uma notícia de que Moraes restringiu o acesso de advogados a Roberto Jefferson e que a OAB vai ao Supremo sob o argumento de que a decisão viola a prerrogativa da advocacia. Enfim, tem muita coisa a ser discutida. Isso pode, sim, influenciar o processo eleitoral. E não concordo com muitas das decisões tomadas por ele. Não concordo e acho que essa eleição abriu alguns precedentes muito perigosos. É como na eleição americana, o Twitter querendo legislar, fazer legislação eleitoral, determinando o conteúdo que podia ou não. Eu falei, né, naquele contexto, tirar Trump do ar foi um erro. Tirar Trump do ar, o que o Twitter fez ali foi um grande erro. E as redes sociais começaram agora a legislar por conta própria. Você tem o Tribunal Superior Eleitoral tomando algumas decisões, algumas divididas e outras nem tanto. E eu considero tudo isso um risco. Mas se perguntarem minha opinião, Joca, você acha que vai ter mudança do resultado do primeiro para o segundo turno? Minha opinião é que não. Minha opinião é que o cenário está aí definido. Difícil tirar essa quantidade de votos. A abstenção é para todo mundo. O eleitorado de Lula tem uma abstenção maior, mas tem abstenção para o lado de Bolsonaro. A diferença não é uma diferença pequena. Não é uma diferença pequena. Ok? Então, para empatar com essa abstenção, com esse cenário que eu disse para vocês aqui, o primeiro cenário, Bolsonaro teria que conquistar 4,8 milhões de votos. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Tá? Tranquilo? Posso errar. Vai ficar gravado aqui. E se eu errar, tranquilo. Tá? Que a gente tenha um bom ano de 2023. É o que eu espero. Que a gente tenha um bom ano de 2023. Que o país possa crescer, que o país possa se desenvolver. Que a gente possa pensar e criar os nossos filhos com dignidade,
principalmente aqueles que não têm as condições que nós temos aqui. É isso, tá? Deixa eu abrir para as perguntas. Só não comecem a brigar por aí. Meu Deus, 9h52, passei da hora. Aí teve a entrada do governador de Minas. Para Bolsonaro é muito boa a entrada do governador de Minas, é muito boa a entrada dele, mas, pessoal, Minas é um grande colégio eleitoral. A Bahia tem a expectativa de ACM Neto agora quarta-feira. Mas, meus amigos, não é tão simples assim, não. Talvez se a eleição fosse daqui a 30 dias, o cenário seria outro. Talvez não. Eu até acredito. Mas 15 dias, 20, 30 dias, de repente, poderíamos ter um outro cenário. Mas, por agora... Vê, qual é a reação do mercado? Eu fui para uma reunião do UBS. O pessoal do UBS disse na reunião que tanto faz para o mercado Lula ou Bolsonaro. Disseram que tanto faz, que ambos estão precificados. Hoje o mercado caiu. Cadê? O mercado hoje caiu mais de 3%, né? Chegou a cair quase 4%. Banco do Brasil, Petrobras, as estatais perderam mais de 60 bilhões em valor do mercado. Então eu penso que não está precificado. A vitória de Lula no domingo, aí segunda-feira o que é que pode acontecer? O dólar dispara e a bolsa desaba. Mas, gente, o mercado é histérico. Renda variável é para variar. O mercado é histérico. O mercado se adequa. As empresas chinesas hoje despencaram por conta da reeleição do senhor Xi. Mais 5 anos, o mercado chinês, vê? A turma diz que a China é comunista. É um socialismo de mercado. É um capitalismo regido pelo Estado, né? Por um pequeno comitê do partido. O que eu acho um risco. O mercado desabou. Mas, daqui a um ano, como é que vai ser? Entendeu? Então, acredito em reação do mercado. O mercado é histérico, ele é imediatista, mas no médio e longo prazo, o que vai determinar política econômica, tá? Bolsonaro já disse que se for reeleito Guedes, ele fica Paulo Guedes. Ele permanece. Se Lula se elege, dizem que ele anuncia logo a equipe econômica para tentar acalmar os mercados, falar em Meirelles. É muito cedo. É muito para que isso? Entendeu? Turma, não basta abstenção, não. Bolsonaro ele teria que virar muito voto. Se alguém acha que a abstenção vai decidir, a abstenção vai ser recorde, como foi no primeiro turno. Mas não é a abstenção que vai decidir, não. Não é a abstenção que vai definir. Não se iludam com isso, não. Não se iludam com isso, não. Esse raciocínio, ele não se sustenta. Não se sustenta. Lógico, mexer com números, você abre um Excel aí, você fala o que você quer. E você cria o cenário do seu mundo. Mas eu falo da realidade. Eu posso até errar. Guedes é neoliberal. Você acha mesmo neoliberal? Por que neoliberal? Eu acho engraçado quando alguém fala de neoliberalismo num país como o Brasil. Eu fico buscando onde é que fica esse neoliberalismo. É porque na escola ensinaram que privatizar é uma política, é uma característica neoliberal e as pessoas acham que é isso e ponto.
Antes o Brasil fosse um país neoliberal. Antes fosse. É isso, ó. Estão vendo como falar de política nacional engaja, ó? A quantidade de gente na live. Tudo brigando. Grande Sérgio. Eita, resenha grande. Turma, é isso, tá? Tão tristes porque eu não tô declarando meu voto aqui, não. Tem alguém decepcionado com isso? Antes de escrever um textão, perca seu tempo não. Abrace sua família, durma, trabalhe, ajude o próximo. Faça como eu faço. Eu ajudo muita gente. Faço o que eu posso. O que é que você está fazendo pelo país? Entendeu? Sai um pouquinho da internet, para de lacrar. E é isso. Tranquilo? Beleza, turma. Grande Choco. Obrigado, viu, amigo, pela carta. Fiquei muito feliz. Fiquei feliz, viu? Grande Isaac de Noronha pro mundo. Grande Isaac. Eita. Caixinha. Tá. João, você acredita que algumas pesquisas estão sendo divulgadas de maneira equivocada, propositalmente? Sim, acredito. Acredito. Sim, tem pesquisa ao gosto do freguês. Estadual, inclusive, e federal. Acredito sim. Não é de hoje. Tem pesquisa que erra porque não consegue captar o sentimento dos indecisos. Exemplo, no primeiro turno eu fiz uma pesquisa entre os amigos. Muitos foram votar sem saber em quem iriam votar. Decidiram na hora. A pesquisa não consegue captar. Disseram assim, as opções são horríveis. E não conseguiram captar. Não conseguiram, decidiram no dia, na hora. É o imponderável. Mas tem pesquisa que erra proposital. Sim. Novo ministro do Reino Unido vai preservar o teto de gastos. Quais os perigos que nós do Brasil podemos enfrentar se o teto não for preservado? E você acha que o teto ele tem sido preservado? O teto? Sido preservado? Eu devolvi a pergunta. Será? Guerra na Ucrânia eu vou falar hoje não. Não tem nenhuma novidade. Tá uma guerra de desgaste por procuração. Coloca uma enquete Bolsonaro e Lula. Não pode não. É proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu não faço enquete. Eu cumpro as regras. Eu não sou um transgressor. Faz no teu. Eu não posso não, eu sou professor. Figura pública. Tem que me portar. Tem que dar exemplo, cara. Você acredita em ameaças à democracia? Veja, tem alguns pontos que me preocupam sim. Violência, polarização, essa violência excessiva, esse ódio de ambas as partes, censura sim, houve censura, algumas decisões, tirando conteúdos do ar, isso me preocupa, sim. Sim. Tem gente que vai dizer que não. Vamos ver daqui para frente. João, o perdedor vai fazer guerra na segunda? Eu espero acreditar nas instituições, espero que não. Eu acho que vão ser 2, 3 semanas de caos, depois a calma.
É isso. Turma, é isso, pessoal. E o país vai ficar muito dividido? Vai, sim. O país já está dividido. Turma, ó, é isso. A Copa vai acalmar os ânimos, sem dúvida. Quando a Copa começar, sim. Quando a Copa começar, as pessoas vão esquecer um pouquinho. É sempre assim. Olha o tipo de comentário. Professor que não vota em fulano é contra a educação e contra o povo. E é. Faz o que eu já fiz em 20 anos de educação. Faz o que eu já fiz em 20 anos de educação. Colaboro que eu já colaborei para a educação. Para determinar quem é ou não um bom professor. Pelo amor de Deus. Quanta bobagem. Acha que o Brasil vai virar uma Venezuela? Acho que não. Acredito que não. O Brasil virar uma Venezuela. Joca, eu votaria em você para presidente. Não. Quero continuar em sala de aula. É desafiante demais ser professor, requer muita paciência, é verdade. Tem que ter paciência. E eu tenho. Eu sou paciente. Tem até declaração de amor. Doutor Paraíba, um abraço, viu? Doutor Paraíba, um abraço. Acha que houve fraude no primeiro turno? Não. Não acredito em fraude no primeiro turno. Não. Não acredito. Não acredito em fraude no primeiro turno. Tranquilo? Turma, vou ter que ir, tá? 10h05, chegou a hora, amanhã eu dou aula. Pessoal do Cognitivo tá online aí? Grande Wellington, um cheiro, meu irmão. Saudades. Turma do Cog, todo mundo dormindo, que amanhã a gente tem aula. 6. Seis aulas amanhã pela manhã. As pessoas perguntam o que é que eu faço no dia a dia. Eu sou professor. Ah, porque você não mostra no Instagram. Vocês querem o quê? Que eu entre na sala de aula e fico filmando, os alunos, Oi, gente, aqui são meus alunos. Aqui é a minha aula. Não. Tem que trabalhar, né, gente? Ficar no celular mostrando, Valeu. Assistam aí. Comentem o que acharam, tá bom? Beijo. Simbora. Paz de Cristo, turma. Valeu. Fui. Até quarta ou quinta. Tchau.